Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 18 de dezembro de 2007. Esse dia é 2 de abril. E todo mês de abril é o Abril Azul, que é dedicado a falar sobre o autismo. O objetivo da data é alertar as sociedades e governantes sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos. A nossa convidada de hoje do Câmara Entrevista é a Thaís Marimon, educadora especial, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Licenciatura em Educação Especial, psicopedagoga, psicomotricista, pós-graduanda em Análise do Comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual e educadora especial voluntária da Associação Janelinha para o Mundo. Olá, Thaís, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. Olá, Bruna. Olá a todos. Agradeço bastante a oportunidade de falar um pouquinho, sobre o autismo e colocar muito também das minhas experiências nesse ramo que eu venho trazendo. Tu tens formação em educação especial, né? Sempre foi um objetivo teu trabalhar com pessoas especiais? Como é que te conduziu para esse caminho? Sim, eu tenho a formação direta em educação especial. Na verdade, quem garimpou esse curso foi uma amiga minha, quando ela foi para Santa Maria. E aí ela disse, tem um curso que é perfeito para ti. Eu falei, qual é, E ela disse, educação especial. Eu falei, mas o que é, Aí lá vai a gente procurar na internet para saber o que de fato um educador especial faz. E realmente se enquadra tudo daquilo que eu sempre tive muita consciência de fazer, que é ajudar a pessoa com deficiência. Eu sempre tive muita relação. Tenho, uma tia com deficiência visual, tenho um tio que é surdo, mas essas experiências familiares não foram tão fortes quanto as relações fora, Uhum. De sempre procurar ajudar, de sempre procurar querer se fazer presente. E eu falei, eu vou tentar. E foi onde eu me encontrei, gosto bastante dessa função de estimulação dessas crianças, Porque, na verdade, a gente sempre procura o potencial dela, não a dificuldade. Então, é isso que eu sempre procuro fazer. Uhum. E quais diferenças tu poderia nos apontar em relação ao curso de educação especial para a pedagogia tradicional, por assim dizer? A educação especial, ela é basicamente, ela estuda e ela trabalha em cima das pessoas com deficiência. Então, dentro da minha formação, eu tenho habilitação para trabalhar com deficiência visual, com surdo-cegueira, com altas habilidades, com autismo, com deficiência intelectual. A única que eu não tenho tanto domínio é a questão da surdez, porque no meu curso nós não tivemos tantas cadeiras de Libras. Uhum. Então, eu não tenho essa habilitação para surdez. Mas outras demais deficiências que a gente tem hoje, eu tenho habilitação para trabalhar. Então, a gente foca exatamente nessas crianças. Então, por exemplo, turmas só se for numa escola especial, numa PAI, em algum lugar onde haja uma escola especial. Senão, a gente não trabalha desta forma. Como a pedagogia, que assume turmas, que tem todas as crianças diversas realidades ali, A nossa mais é relatada justamente na pessoa com deficiência. Uhum. E o transtorno do espectro autista é a denominação que se usa, uma vez que o autismo ele não é uma condição uniforme. Há uma complexidade muito grande relativa aos sinais e os sintomas, desse transtorno. O que os pais, educadores, podem ou devem observar nas crianças e a partir de que idade é possível destacar essas características? Hoje, Bruna, quando a gente traz nos estudos, na literatura, até quem pesquisa realmente, começa a ver que há alguns sinais a partir dos 6 meses. Lógico, são sinais que chamam a nossa atenção, principalmente no contato visual, da criança. Se for, por exemplo, uma criança que a mãe ainda amamenta, se não tem aquele olhar, porque geralmente, eu não sou mãe, mas geralmente quem é, que na hora de amamentar tu consegue ter um contato visual, tu criança consegue... fixa o olhar na mãe, Exatamente. A tendência é essa. A tendência é. Então, geralmente, a partir dos 6 meses, esses traços já vão aparecendo. Algumas questões também de linguagens, que até os 6 meses tem algumas balbúcios, algumas coisas que começam a acontecer e se a criança ainda não faz. Lógico, Tudo são casos, Podem ser, realmente, que não seja uma questão muito significativa naquele momento,
mas pode ser também algo que comece a chamar atenção. Mas a gente começa a perceber mesmo a partir de 1 ano, que aí começa a gente ver bastante que não é linear aquela evolução, né? A criança não faz um comportamento, por exemplo, de atenção compartilhada, né? Ela não aponta, ela não compartilha contigo o que está fazendo. E tu, quando aponta, ela também não vai para onde tu está se colocando a direção. A gente chama, ela não escuta, ela não atende. Então, tem todas essas... Esses são os principais sinais que os pais começam a ver, além do atraso na linguagem. Também tem a questão da fala, né, que se traz muito à tona, mas também tem a questão do cada um tem o seu tempo, né, que às vezes é o que pode confundir um pouco do diagnóstico, eu acredito. Sim. E tem também uma questão que se fala muito, me corrija se eu estiver errada, tá, porque eu sou apenas uma curiosa do assunto, que as crianças que organizam muito as coisas ou que repetem muito um movimento ou um brinquedo, que só querem aquele tipo de brinquedo, também pode ser um sinal, né? Pode. Inclusive, por exemplo, a criança tem um interesse, numa idade dela de 1 aninho, 2 anos, um interesse muito específico por algo que não seja da idade dela, né? Tem muitos casos, por exemplo, os dinossauros, que não é um mundo tão peculiar para ela, porque nessa idade, o que a criança começa a fazer? Ela começa a construir bloquinhos, ela começa nas musiquinhas e o interesse, por exemplo, em livros, né? Que tu já vê que é focado mais em algo que não é originalmente na idade dela. Dinossauros, planetas, coisas que são muito particulares de outras idades. Então, isso também já é considerado um sinal de alerta. E apesar que o diagnóstico, né, ele abrange um leque grande de fatores, né, ele não é feito do dia para a noite, nem baseado em um único ponto, existem alguns sintomas, alguns indícios que são comuns a toda pessoa autista, por exemplo, a dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos, tem algo que todos eles têm ou realmente é uma coisa muito peculiar e particular de cada um? Todo o diagnóstico ele é clínico, né? Ele é feito pelo neuropediatra ou pelo neurologista e ele faz vários tipos de testagens, assim, e conversa com os pais, porque ele é realmente um diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame hoje que a gente faça que diga que a pessoa é autista. O que o neuro começa observando, né? A questão realmente das estereotipias, né? É uma das tríades que a gente diz que tem, né? A questão da comunicação também é uma que tem um déficit bastante significativo e a questão da integração. Então, essa tríade é onde o neuro se baseia para fazer. É possível, por exemplo, que a criança seja diagnosticada com autismo, mas não tenha atraso na comunicação ou não tenha tanta defasagem da integração social? Sim, é possível. Isso não é uma regra que ele tenha que ter as três características para se enquadrar num diagnóstico. Alguma delas tem que ter, pela questão do próprio diagnóstico, mas não é regra que sejam todas. Porque a gente também fala na questão dos níveis de autismo, né? Há pouco tempo se falava em Asperger, depois se caiu a ideia do Asperger. Como é que está isso hoje? Quais são os níveis de autismo? E se necessariamente esse transtorno traz algumas deficiências intelectuais, ou daqui a pouco tem aquilo, né, de... todo autista tem algo que ele faz muito melhor do que os outros, né? Que tem a questão da... ou pinta muito bem, ou matemática, ou português, alguma área específica. Isso é mito? Como é que é essa questão dos níveis do autismo? Na verdade, a questão dos níveis, ele fica muito atrelado ao DSM. Até o ano passado, o nosso guia, né, que a gente tinha para fazer o diagnóstico era o DSM-4. Hoje a gente trabalha já com o DSM-5. A partir desse ano entrou em vigor o DSM-5. E nesse DSM-5, não é que o Asperger não caiu, mas ele se enquadra dentro do nível 1, que seria o nível leve. Então, a gente trabalha hoje com 3 níveis. Tem o nível 1, que a gente coloca, né, para as pessoas conseguirem compreender um pouquinho melhor, que seria realmente a questão do Asperger, mas que basicamente é que ele não necessita de tanto apoio, né? Ele consegue ter um desenvolvimento satisfatório sem ter um apoio externo, né? O 2, que a gente antigamente tinha como moderado, ele tem a questão dos apoios. Ele ainda necessita daquele apoio para conseguir fazer algo, ou seja, para socializar,
ou seja na questão pedagógica, ou seja na questão mesmo dele se enquadrar naquele momento e nas estruturas. E a gente tem o nível 3, que aí sim seria o antigo severo, que aí sim, essa criança realmente ela tem a tendência de necessitar de muita ajuda. E geralmente também, a gente não pode dizer como regra, porque a questão do autismo ela é muito volátil, ela muda muito de um tempo para outro. Tem sempre muitos estudos na área, isso é uma coisa bem interessante. Às vezes o que a gente viu ano passado já não é Já não é tanto pra mais. esse, mas geralmente tem uma questão de deficiência intelectual associada no nível severo. Nos demais não é necessário, não necessariamente Não é uma acontece. regra. E a coordenação motora, ela pode ser afetada? Pode, pelas questões de hipotonia mesmo, de questões de corpo. Algumas crianças, né, acredito que o Matheus consiga falar um pouquinho melhor, mas na questão sensorial também pode acontecer, e é onde pode ocorrer também questões de hipotonia. Então, não é regra, né, como a gente sempre coloca, mas pode acontecer que tenha, sim. Outro assunto que está muito em voga, né, que veio à tona ultimamente, é a questão do autismo em adultos e adolescentes. É o caso dos sintomas terem passado despercebidos durante a infância. Por que isso está vindo tão à tona agora? Bruno, eu acredito que muito se deve ao fato da gente ter mais informações e mais estudos. Porque, na verdade, se a gente nos recolhe, né, em nós mesmos e começar a observar nossa vida escolar, nossa vida de comunicação, de interação, pode ser que aconteçam algumas coisas que hoje eles são trabalhados como questões de autismo, né? A própria timidez, antigamente, que a gente falava, fulaninho é muito tímido, não brinca com nenhuma outra criança. Talvez ele tivesse traços de autismo e não era fosse diagnosticado na época, sim, né? Porque não era tão comum, né? Não digo comum, mas realmente não tem tantos estudos na área quanto se tem hoje. Tu tem visto, assim, casos de, por exemplo, pais que se identificam autistas depois do diagnóstico do filho, por se identificarem com algumas daquelas características? Sim, bastante comum, na verdade. Tem alguns pais que realmente, depois que o filho teve, né, esse diagnóstico, teve esse processo de avaliação, enfim, os pais começaram a perceber-se algumas características que o filho tem, né? Geralmente os pais, mas eu era assim quando pequeno e olha, eu consegui evoluir, eu consegui ter uma vida satisfatória, eu tenho um emprego, eu tenho tudo. Mas aí eles começam a perceber que eles tinham essas mesmas dificuldades do filho. O que não se tinha na época era realmente informação. Informação sobre, né? E a gente já tem alguma conclusão se o autismo ele é genético? Se um adulto autista ele necessariamente vai ter filhos autistas? Hoje, pelos estudos que a gente tem, o autismo ele tem uma carga genética. Então, possivelmente, né, pode acontecer do pai que tenha os traços, né, que tenha o gene do autismo passar para o filho. Sim, porque ele tem uma carga genética. Hoje se sabe, né, até o ano passado era em torno de 2.000 genes ligados ao autismo. Então, assim, a gente pode afirmar, a pessoa, ela nasce com o autismo, ela nasce autista, não é uma coisa que se desenvolve ao longo da vida, ela já vem com ela. Pelas questões de pesquisa que a gente tem, o gene está ali. Se ele se desenvolve ou não, aí são as questões realmente internas do biológico, né? Porque o autismo ele é um transtorno neurobiológico. Então, se ele vai se desenvolver, pode ser na questão, né, genética. Às vezes acontece, né, que fatores externos, ambientais, mas hoje a gente sabe que sim é a questão genética. E por que é mais comum meninos autistas do que meninas? Justamente pela essa questão genética. Os meninos, eles são mais suscetíveis a ter esses desenvolvimentos neurobiológicos afetados. As meninas não, mas o pessoal que estuda, né, os pesquisadores, eles não sabem definir exatamente por quê. Mas sabe-se que é realmente pela questão. A gente tem uma porcentagem ou não? De quantos, mais ou menos quantos meninos? Para meninas? Hoje, né, com dados de 2020, sabe-se que é uma menina para 4 meninos aqui no Brasil. É bastante, né? E tu é uma profissional com múltiplas especializações, né? Quais são os tratamentos disponíveis no momento para o TEA? A gente sempre segue na base do que os neuros solicitam, né?
Mas hoje tem, né, a questão própria do ABA, né, que é análise aplicada ao desenvolvimento ali, né, que trabalha muito a questão de comportamental, e isso não vale somente para o autismo, vale para todas as necessidades que a gente tem, né, porque é uma questão de modulação de comportamento. A gente tem o Denver também, que são para os menorzinhos, né, acho que até uns 5 anos, que a gente consegue aplicar também o Denver, que é basicamente a mesma coisa, só que é mais direcionado ao brincar, é mais lúdico, assim. Não é tão focado para desenvolver realmente essas habilidades básicas que a criança precisa. Fora isso, tem as TO, tem a fono, tem a própria educação especial, que hoje os neuros também pedem pela questão de processo de aprendizagem. Então, a gama é grande. E normalmente um autista, ele precisa do acompanhamento de mais de um profissional, né? Assim, uma equipe multidisciplinar, normalmente. Geralmente, sim. Né? O neuro avalia no primeiro momento. Às vezes, ele restringe em 2 ou 3 terapias. Mas assim que ela vai conseguindo adquirir aquelas habilidades, ele vai ampliando para as demais. Então, Mas acho que é indiscutível, a gente pode dizer que a pior escolha é sempre a negação, né? O ideal é que se tenha o tratamento para ajudar no desenvolvimento, porque acredito que muitos deles, com o tratamento, conseguem ter uma vida normal, assim, inclusive casar, ter filhos, formar família, né? Como muitos desses adultos que são diagnosticados só agora. Mas o não tratar, acredito que pode não desenvolver, né? Então, de repente, a criança pode ter dificuldades que ela não teria se ela tivesse recebido o tratamento adequado. Sim. Na verdade, muitos pais, eu acho que eles recebem a notícia um pouco com choque, né? E a gente compreende por quê, né? Isso a literatura já traz, que é a questão da gente idealizar... A idealização, né? Aí tu vê que realmente tem alguma coisa ali, naquela idealização, é um choque. A gente entende, a gente compreende. Mas quanto mais cedo tu começares a intervenção, melhores serão os resultados. Não que depois que começou, né, já teve o diagnóstico e foi procurar depois de 1 ou 2 anos, não se tenha. Mas as questões das sinapses cerebrais, elas já ficam um pouco mais desafiantes para a gente fazer a intervenção. Porque o cérebro ele fica em formação. Enquanto é mais novinho, até os 4, 5 anos, a gente consegue fazer uma intervenção por conta dessas sinapses. Então, elas dão mais resultado quanto mais cedo. Mas a gente consegue também ter um resultado positivo depois de uma certa idade. Desde que sempre se tenha a estimulação. E essa questão dos pais, né, de quando recebem diagnóstico, na verdade é um diagnóstico que ele afeta toda a família, né? Porque todo mundo fica, num primeiro momento, impactado, precisa agir. Existe algum tipo de suporte que essas famílias podem procurar nesse momento? Acredito que muito a questão psicológica, né? Que é algo que abala bastante, né? Por que comigo? Por que eu? Por quê? Né? Aquelas perguntas de porquê. E até pensar, será que eu vou ser capaz, né? Exatamente. Então, eu acho que o maior suporte nesse momento seria realmente a busca por um profissional da área da psicologia para poder colocar, externar para fora aquilo que ele está sentindo nesse momento. E nisso surge também a Associação Janelinha para o Mundo, né? Que a Ana ali, as gurias, as mães se uniram meio que nisso aí, né? Tipo assim, ó, a gente tem filhos autistas, a gente precisa desse suporte. E acredito que daqui a pouco de um grupo de amigas surge a associação, né? Que foi... A gente acompanhou muito aqui na TV, a gente fez muitas matérias com a Ana. E do surgimento da associação, né? Que é uma associação de pais e amigos e pessoas que têm interesse em dar esse suporte para as crianças autistas, né? Para as pessoas, enfim, que têm autismo. Então, eu queria que tu nos contasse um pouco, né? Se todos podem encontrar suporte no grupo, se tem um número máximo de atendimentos, como é que está funcionando hoje isso? A associação, ela é aberta e bem-vinda a todos, né? Que procuram, as gurias sempre procuram dar um suporte bacana para as mães. Vejo as gurias muito empenhadas, fazem diversos tipos de evento e de acolhimento. Eu acho que essa é a palavra, né? É tu acolher aquela família. E vejo isso muito ali nas gurias. Esses atendimentos, né? Como eu coloquei ali no início e tu disseste, né? Que eu sou a educadora especial voluntária delas. Ela partiu realmente de um interesse que eu sempre tive de conseguir ajudar. Antes não era possível porque eu fazia atendimentos domiciliares, então não tinha como me disponibilizar num atendimento 100% gratuito indo na casa das famílias. Então isso ficava mais oneroso.
Quando eu consegui realmente, né, colocar um espaço, né, junto com umas amigas, e a gente ter aquele espaço, eu falei, Ana, agora chegou a hora da gente sentar e conversar. Agora, dia 25, fechou um ano do nosso pontapé inicial. Aí eu conversei com ela, aí a gente falou, eu vou atender 6 crianças, né? Coloquei para ela, a gente viu, e hoje a gente consegue atender 8. Né? Então, tenho fila de espera para esses atendimentos, mas nesse momento 8 eu consegui colocar dentro da minha agenda para fazer os atendimentos. Lógico, quem tiver interesse, procura a Ana, procura a associação, né? Faz esse contato, explica direitinho. A gente está sempre conversando, a gente está sempre discutindo bastante. E caso, né, surja oportunidade, com certeza vai ser muito bem acolhida nesse projeto e nesses atendimentos. Agora, tu falando isso, me surgiu uma dúvida que eu não te fiz ao longo do programa, né? Que a gente está chegando ao final. Tu dá alta para algum paciente? Acontece de assim, tal paciente a partir de hoje está de alta do meu atendimento? Ou é um atendimento contínuo, ele vai ser para o resto da vida daquela pessoa? Na verdade, Bruna, a educação especial, ela é transversal a todos os níveis. Então, assim, eu faço acompanhamento desde a educação infantil até o ensino superior. Então, não tenho como dizer nesse processo quando que ele vai conseguir, porque, na verdade, o que acontece? Eu não trabalho conteúdos, eu trabalho processo de aprendizagem. Então, eu avalio como essa criança consegue aprender e, a partir disso, se faz um trabalho com os componentes curriculares, né? Então, os pequenininhos, eu faço uma estimulação diferente dos que estão, por exemplo, no ensino fundamental, que as atividades são realmente direcionadas para aquilo que eles necessitam naquele momento. Então, não tenho o hábito de dar alta, né? Isso é uma coisa que eu acompanho eles ao longo por muito tempo. A não ser, claro, que a família, né, veja a necessidade de intensificar outra terapia, daí a gente suspende, não tem problema, mas na educação especial a gente não costuma dar alta. Então, vou agradecer, né, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, dizer que a associação que a gente fala é a Associação Janelinha para o Mundo, eles têm redes sociais, Associação Janelinha para o Mundo, que aí dá para entrar em contato com as gurias para ter mais informações, né, das reuniões, dos eventos, de como que as coisas acontecem lá na associação. E todas as famílias que vivem, né, essa questão do autismo são sempre muito bem acolhidas, né, por elas, desde as que vivem há mais tempo, até quem recebeu o diagnóstico há pouco, está tendo que lidar com isso. Então, tem toda essa questão do acolhimento que é muito importante. Então, agradecer a tua disponibilidade, te parabenizar pelo teu trabalho, né? É muito importante a gente falar sobre esse assunto cada vez mais, porque muitas vezes as pessoas estão nos assistindo e estão com essa situação e não sabem como lidar, ou, né, ainda estão naquela fase do luto que a gente diz, né, que é natural a todos. E, de repente, assistindo a nossa entrevista, podem se sentir um pouco mais acolhidos e entender, né, que existe tratamento, existe acompanhamento, e cada vez mais os estudos estão à frente, né? Então, o que é muito positivo, né? Então, muito obrigada, Thaís. Agradeço o convite, né, para falar um pouquinho dessa experiência nesse mundo, né, que a gente vem trazendo. Hoje, a maior demanda realmente, né, nas minhas questões de atendimento, ela é com questão do autismo. Então, estou sempre lendo, estou sempre procurando me manter informada para passar também muita segurança para os pais. Eu acho que é isso que na terapia a gente precisa passar segurança e acolher aquelas dúvidas, né? Porque muitos pais mandam mensagem que, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço? Eu falo, não, calma, vamos respirar, vamos pensar o que a gente pode mudar, onde a gente pode mexer. E esse acolhimento é o principal. Essas famílias, elas precisam, independente de classe socioeconômica, eu acho que o acolhimento, ele tem que vir junto na terapia. Tu precisa acolher essa família. Senão eles não vão também dar andamento em casa no que a gente vai propor, né? Então, eles se sentir acolhidos é o principal. Então, agradeço, né, para expor um pouquinho essa experiência, um pouquinho também das questões mais burocráticas, se assim a gente pode dizer, da questão do autismo, mas apesar de ser, né, um espectro que a gente não consegue fazer uma coisa com o outro, a mesma, né? Porque são coisas bem... Tem suas peculiaridades, né? Particularidades. Mas o bom realmente é descobrir as potencialidades. E é nisso que eu busco trabalhar, no potencial e não no desafio. Porque o desafio a gente vai superando, né? E o potencial, ele precisa ser realmente festejado, almejado e divulgado. Porque eles têm. Com certeza.
Então, o Câmara Entrevista fica aqui, acompanhe as novidades na nossa programação pelas nossas redes sociais. Canal 16 da NET, 5.3 TV aberta.